Você coloca um ponto importante que é uma questão do relacionamento de ganho entre, né, o programa em si, ou seja, a empresa que está fazendo o programa, o varejista, e o cliente que está se relacionando com ele. Tem que ser uma coisa saudável entre os dois e se não tiver um equilíbrio muito bom, como você mesmo falou, ele se torna... ele não vai se custear, né? Ele fica inviável a longo prazo. Mas precisa de uma questão muito importante, que é a percepção de valor também junto do cliente. Aí tem muitos programas que acabam se perdendo nisso, né? Como que um programa de fidelidade, uma ação de relacionamento com o cliente, consegue utilizar a percepção ou entender o que é uma proposta de valor correta para o seu consumidor? Bom, o principal motivo de uma mudança de comportamento, né, de um cliente, ele se dá pela percepção de valor dos benefícios que são disponibilizados naquele momento, né? E aí o desafio, né, quais benefícios vamos disponibilizar? Então, a gente entender através de dados, e dados que a gente coleta dentro da empresa, dentro do nosso ambiente, e dados que a gente coleta de forma externa, entendimento sobre comportamento de consumo, mercado, situação socioeconômica e etc., e outros dados, juntando todas essas informações, a gente consegue devolver algo que seja efetivamente relevante, né? Então, não é simplesmente... criar ali benefícios qualquer ou iguais ao que a concorrência faz. É a partir deste entendimento dos dados, né, que a gente consegue oferecer benefícios que sejam relevantes ao ponto do cliente sentir, ter essa percepção que vale a pena fazer parte deste programa. E aí sim acontece a mudança de comportamento. Então ele escolhe aquele serviço, aquele varejo, aquele ponto de venda, em detrimento de outros que ele poderia ir, porque ele realmente percebe que ali tem um valor e ele, indo ali, voltando ali, estando fiel àquele ponto de venda, enfim, aquele serviço ou aquela compra, ele terá benefícios que para ele vale a pena, né? Você falou uma coisa super interessante, que é a questão da percepção de valor. Isso mostra que o poder para que a coisa dê certo, né, para que a ação dê certo, o programa dê certo, ele está do lado do próprio cliente. Exato. Exato. Ou seja, é o cliente que percebe, é o cliente que devolve, é ele que tem um comportamento. Então, na verdade, você tem que... É o que você falou, a palavra relevante é a coisa mais importante, né? Se você não conseguir se conectar com aquele cliente, você não vai conseguir ter uma resposta dele. Tem alguma boa prática, alguma coisa para que você se torne relevante para esse cliente? Eu acho que a gente considerar que um programa ele é vivo, né? Esse conceito de que um programa vivo é a primeira coisa para a gente entender isso. O que significa esse programa vivo? Acompanhar todos os indicadores. Então, como que eu sei se os benefícios estão sendo relevantes ou não? Eu vejo a taxa de utilização dos benefícios, né? Eu posso ter ali um menu de X benefícios, alguns são muito usados, muito requisitados e outros poucos usados. Nós, como gestores, o que precisamos fazer? Deixar de lado o que não está sendo usado, que foi uma aposta inicial, né? E entender o que está sendo relevante e direcionando e cada vez mais trazendo novidades, ajustes, evoluções, acompanhando tendência de fora do mercado. Precisamos olhar a concorrência, mas não precisamos imitar a concorrência. A gente tem que fazer uma tradução para o nosso negócio, do que de fato é relevante para o nosso negócio e para o nosso cliente, de acordo com o que a gente está acompanhando dele. Estamos vendo nos números o que ele está mais usando, o que ele está menos usando. Também através de pesquisas é muito importante a gente perguntar o que mais você gostaria de encontrar, além do que você já está usando dentro do nosso programa, usufruindo do nosso programa, né? Então, antecipar alguns movimentos através de pesquisa é algo também muito interessante e relevante para a gente sempre ter esse dinamismo que um programa é vivo, né, e contínuo na sua evolução. Você falando assim, dá para entender que é realmente um relacionamento que é construído, né? E o relacionamento ele precisa também ser vivo, porque o tempo passa, as pessoas mudam, as relações mudam, o mercado muda, o momento de vida muda. E se você não acompanha essa mudança, você vai, obviamente, perder a relevância que você falou.